Vamos ler Romanos 8. Vamos falar um pouquinho no final dessa mensagem, perdão. O profeta até entra um pouquinho em casamento e divórcio. Matéria que nós vimos hoje de manhã. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, notem bem, é que Deus faz tudo. Olha só, que coisa tremenda, né? Ao ser humano cabe decidir, deixar Deus trabalhar. Muitas vezes Deus quer trabalhar e nós atrapalhamos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê que Deus é por você? Então deixa o diabo levantar do jeito que ele quiser. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É o versículo de destaque dessa mensagem. Nos dará todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Que coisa que você precisa? Aí é que está. Ele te dá. Se você pedir com fé e esperar com paciência, você recebe. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Coitada da pessoa que não tem revelação disso, hein? É Deus quem o justifica. Você sabe o que é justificar? É diferente de perdoar. Justificar é uma aniquilação. Os pecados são jogados no mar do esquecimento e Deus não lembra. Deus é o único que justifica e esquece. Daí, quando você acusa uma pessoa de um erro, olha só, o perigo que você corre. A pessoa errou, acertou com Deus, o pecado foi lançado no mar de esquecimento, não existe mais, mas na sua cabeça existe, porque você viu. E quando você vai e fala daquela pessoa, Deus ouve. Mas você fala, por que está falando isso? Se ele jogou no mar do esquecimento, ele esquece, não existe mais aquilo. O que você está fazendo? Renovando a acusação. Então você é culpado daquilo agora. Entendeu o perigo? É como uma dívida que é paga. E você volta de novo lá, cobrar a pessoa. O nome dele já foi tirado do SPC. Não tem nada mais contra ele lá. Você está falando ainda? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Se estamos em Cristo, não é igreja, gente, é em Cristo. A noiva de Jesus Cristo é o seu corpo místico na terra, em todos os países da terra. Estarmos em Cristo. Com essa certeza, o nosso profeta dizia: eleito não persegue eleito,
Eleito não fala mal de eleito. Como é que você vai falar do membro do corpo que você faz parte? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por quem nos amou. E quem é esse? Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? Você não lutou e ganhou o troféu. Amém? Deus abençoe, pode assentar. Em relação à sua salvação, você não fez nada e Ele te deu o prêmio. Nessa mensagem, o perdão, o profeta diz, muitas coisas fez Ele por nós. E o perdão é uma das grandes coisas que Ele fez por nós. No parágrafo 155, ele faz uma pergunta, e você já pode meditar nisto. Agora, se alguma pessoa sente o peso do pecado, e você sabe que está errado, escute. Há perdão. E esse perdão é através do Cordeiro de Deus. Você crê nisto? Como diz o hino, é perdoando que a gente chega lá. É perdoando que a gente vai chegar. Quanto maior o erro, mais gostoso é o perdão. Quanto menos você merece, mais gostoso é de receber. Quem gosta de receber perdão, levanta a mão, diga amém. E agora, quem gosta de perdoar, né? Quem gosta de perdoar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Melhor é dar do que receber. É como bênçãos. Você perguntar quem gosta de grandes bênçãos, quem gosta de grandes milagres, grandes bênçãos vêm depois de grandes problemas. Mas ninguém quer grandes problemas, grandes lutas, grandes provas, a ponto de chegar e ser jogado na fornalha. Depois o quarto homem descer ali. Que testemunho! É diferente de ser curado de uma dor de barriga, e que precisa também ser curado de dor de barriga. Há perdão através do Cordeiro, através do sangue do Cordeiro. O sangue. Eu me lembro ali, passei pelo portão outro dia, diz o profeta, no parágrafo 177. Estava contando aos irmãos sentados aqui, que eu trabalhava ajuntando gado. O profeta trabalhou com isso. Vaqueiro, guarda florestal. E ali o gado ia sendo ajuntado. E o guarda florestal anotava quando aquele gado passava por ali, no ajuntamento da primavera, e ele observava. Ele nunca tinha todo tipo de marcas, de tipo, de raça, mas ele não olhava isso, a raça. Ele nunca olhava essa marca, a raça. Ele prestava atenção na etiqueta. Tinha uma etiqueta pendurada, eu acho que era a orelha, que eles fazem isso.
Ele prestava atenção na etiqueta com a identificação do sangue. Separava o animal pelo sangue. E tinha de ser Hereford, de puro sangue, uma raça lá. Ou não podia entrar na floresta Araparo, porque o gado da associação Hereford pastava ali. Tinha de ser Hereford de puro sangue. Eu penso que é assim que será no tempo do fim. Ele não dirá, você é metodista, você é batista. É o que todos nós fomos. Cada um passou por um lugar. E esta é a grande pergunta hoje. O que você é? Você é metodista? Você é batista? Você pertence a tal igreja? Eu disse, não. O que você é? O que você é? Eu disse, sou um cristão. Aí você vai ouvir a resposta. Cristão todo mundo é. Existe, né? Cristão, a etiqueta de identificação do sangue. A palavra cristão quer dizer aquele que carrega o caráter de Cristo. Carrega seu nome, sua linhagem. Como uma mulher casada carrega o nome do marido, a noiva de Cristo carrega o nome dele. Isso significa que todo irmão e irmã debaixo desse sangue é meu irmão, minha irmã. Somos famílias porque temos o mesmo pai, temos o mesmo nome, estamos debaixo do mesmo teto, estamos debaixo do mesmo sangue. Quem é a família de Jesus Cristo? São aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. Como você entra ali? Você não entra. Você nasce. O gado Hereford nasce Hereford. Você nasceu cristão. Isso dá consolo, irmãos. Amém? Não há mudança na espécie. Deus criou todas as coisas segundo a sua espécie e deixou uma lei estabelecida, que cada semente produza segundo a sua espécie. O que éramos então? Ovelhas perdidas. E o bom pastor buscou-me lá longe do redil e com amor buscou-me. Amém? Ele não veio convertendo porco em ovelha, cabrito em ovelha, bode em ovelha. Não existe isso. Não existe a conversão de um filho do diabo em filho de Deus. Como não tem conversão de filho de Deus em filho do diabo. Isso fala de natureza, de linhagem. O que existe sim são filhos de Deus praticando coisas erradas, crendo de maneira errada, vivendo de maneira errada, porque veio assim no mundo. Mas Deus criou um sistema para resolver isso. Começou com o seu sacrifício ali no Calvário. E você aceitou. Se estamos debaixo do sangue, então você é meu irmão, minha irmã. Sinceridade muito profunda ali diante de Cristo. Nós, o sacerdote, o pregador, tudo mais, pomos as mãos sobre o nosso sacrifício através do seu culto racional em memória. Você leva a sua memória lá no seu sacrifício, no seu cordeiro. Colocamos a mão sobre o sacrifício e dizemos: somos pecadores, somos culpados. Não somos dignos da tua misericórdia, ó Deus, mas tu enviaste teu filho para morrer no meu lugar, e de bom grado aceitamos. Ó, nós somos irmãos então. Amém. Aí diz o profeta:
Quando acontece isso, toda a velha discussão terminou. O que é discussão? Discussão é choque de ideias, choque de interesses, choque de compreensão. Isso que é discussão. Está falando aqui no sentido de discussão, não no sentido de conversar para chegar num ponto. Está falando de discussão no sentido de partir para um lado ruim. A velha discussão terminou, está tudo acabado. Nós somos sinceramente perdoados. Você vai perdoado, purificado de pecado, purificado de tradição. As velhas coisas passaram, as velhas discussões terminaram. É que pode uma pessoa discutir uma coisa por 10, 15, 20, 30 anos, principalmente marido e mulher, 30 anos juntos, 40, não conhece um outro ainda. Se conhecesse, não discutia as mesmas coisas. Tem gente na mensagem ainda discutindo com a mensagem. Tem pessoa que se diz evangélica, está discutindo com a Bíblia, mulher discutindo com a Bíblia, dizendo que tem pregadora, tem pastora, que pode cortar cabelo, pode se pintar, pode fazer isso, discutindo com a Bíblia. Se tivesse debaixo do sangue, acabava tudo isso. Mas não está debaixo do sangue, está debaixo do telhado de uma igreja. E isso não te salva. Está debaixo do telhado de uma igreja. O que te salva está guardado debaixo do sangue de Jesus Cristo. É o lugar de proteção, porque Ele é um sangue expiatório. A cor vermelha, olhando para o vermelho, por isso que fala que o vermelho é a cor expiatória. Quimicamente falando, se eu tivesse aqui com um vidro vermelho, eu pegasse e olhasse para um irmão, uma irmã que está com uma blusa vermelha, eu veria através do vidro vermelho a roupa dela branca. É isso que acontece quando Deus olha nossos erros através do sangue de Jesus Cristo. São brancos. Por isso que a nossa perfeição está baseada nele. Por isso que nele somos mais do que vencedores. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão nele. Então você tem que tomar muito cuidado em intentar uma acusação contra uma pessoa. Olha, quando essas coisas vão acabando da nossa vida, vai saindo da família, do meio dos parentes, da igreja, que coisa, que passo grande que o Espírito Santo deu no meio daquelas pessoas. Quando a pessoa tem a revelação de culpado no mínimo é culpado no máximo. E no céu não entra pecado, não é grande, não é pequeno. Quando a pessoa tem essa revelação, como que você vai falar de um irmão ou de uma irmã? Como é que você vai ser juiz de um irmão ou de uma irmã? Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu não vim para julgar o mundo, mas a minha palavra julgará no último dia. Então deixa o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer. E nós oremos pelos outros, amamos aos outros, socorremos aos outros, levantamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, e assim nós vamos caminhando. Amém? Então essas discussões tradicionais terminam então podemos ter companheirismo aqui. E aí somente podemos ter companheirismo debaixo do sangue. Então não tem discussão. Aí eu congrego aqui, não congrego ali, que é por causa disso, que é por causa daquilo, né? As pessoas que vêm para o nosso meio congregar conosco, é por uma questão de revelação da palavra. Não é por minha causa, que eu sou simpático, que eu não sou, que eu tenho talento, que eu não tenho, não é por causa disso. Eu estava numa igreja que tinha muito erro lá. Então é o seguinte, procura outra, que nós temos erro aqui também. O assunto é a palavra, o assunto é o ensinamento, o assunto é a doutrina, o assunto é o caminho.
Erros humanos temos, falhas temos. Por isso que nós estamos todos debaixo do sangue. Amém? Não saia daí. Diz o profeta, encerrando. Ele está na linha agora de poder do sangue e a discussão encerra. E vai dar um exemplo. E vai voltar para a família agora. Vai juntar com o assunto de manhã, da escola, casamento e divórcio. Encerrando, havia um homem e uma mulher, marido e mulher. Preste atenção. Que estavam se separando. E tentavam se reconciliar. Eles foram até no psiquiatra para ver se eles conseguiam aproximá-los da maneira de pensar, mas não conseguiu. Eles foram a tudo em que podiam pensar para tentar ficar juntos, mas só se desentendiam e continuamente discordavam. E não conseguia suportar um ao outro. Chega nesse ponto. Quando chega nesse ponto, é um passo antes do divórcio. E não conseguia suportar um outro, e não conseguia ficar na presença um do outro. Começavam a discutir, então decidiram que iriam se divorciar. Deste modo, contrataram um advogado para lhe dar o divórcio. Ele disse, bem, agora antes de o fazermos, disse, nós venderemos a residência. E disse, é melhor vocês irem, advogado, é melhor vocês irem dividir os bens que vocês têm entre vocês antes que se divorciem e a residência seja vendida. E quadro esquisito, hein? Assim o marido e a esposa foram juntos, foram para casa, entraram na sala de visita. Ela disse, eu vou ficar com isso. E ele disse, eu vou ficar com isso. E eles se desentenderam. Já começou a desentender até com aquilo que ia ficar um com o outro. Eles se desentenderam, se agitaram e se alvoroçaram um com o outro. Passou um pouco e disseram, bom, eu lhe darei isso se você ficar com isso. Muito bem. Isso prosseguiu por algum tempo. Então eles entraram na sala, diferentes lugares, na cozinha, no quarto, foi separando, dividindo os bens. Esse para mim, esse para você. Esse para mim, esse para você. Isso fica para mim, isso fica para você. Então, finalmente, se lembraram que havia alguma coisa no sótão. Os Estados Unidos tem muito isso, né? Esse caso tem um sótão, em cima lá, encostado com o telhado. Parte de cima do forro ali, no sótão. Tem coisa lá em cima, então vamos lá. E assim eles subiram até o sótão e puxaram um velho baú. E começaram a tirar as diversas coisas do baú, né? Isso para mim, isso para você. Você pode ficar com isso. Você pode ficar com isso. Finalmente, o olhar de ambos, chegou um objeto assim, o olhar de ambos caiu sobre um certo objeto. Certo objeto pequeno. E ambos procuraram pegá-lo. Os dois. Olharam um para o outro. E o que era? Um par de sapatinho branco que pertenceu a um bebê que tinha morrido. E os dois foram em cima do sapatinho. Aquele sapatinho era parte de ambos. Ali, com as mãos unidas assim, sobre esse sapato, os dois, né, agarrando o sapato do bebê. Realmente, a quem ele pertencia? Ia ficar com quem? De quem era? Ele pertencia a ambos. Então eles
observaram que, em cima de todas as diferenças, eles tinham coisas em comum. Um simples sapatinho. Em poucos minutos, ao olharem um para o outro, lágrimas começaram a lhe correr no rosto. Que foi? Eles puderam dividir tudo mais. Porém, quando chegaram ao ponto em que tinha algo em comum, a criança, e ela estava no céu, todo bebê que morre vai para o céu. Então a desavença terminou. Amém? Apesar de todas as diferenças, sempre tem algo comum. Apesar de todo defeito, sempre tem algo bom. Depende do jeito que você olha. E você olha do jeito que você é treinado. E você é treinado no ambiente que você vive. O que você ouve, onde você é criado. Tinha algo em comum. A criança. Veja. Então, a desavença terminou. Em poucos minutos estavam nos braços um do outro. O divórcio estava resolvido. E a paz reinava. Quem nos separará do amor de Cristo? Por isso que o profeta diz: a razão é do diabo. A razão não é uma mentira. A razão é um fato que ocorreu, do qual você usa para justificar uma decisão sua. E quando ela é contrária à palavra, a razão é do diabo. Irmãos, permita-me dizer-lhe isto esta noite. Não estamos querendo que vocês se unam a uma igreja, mas estou lhes pedindo isto. Há uma coisa que temos em comum, que é Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui amam Jesus Cristo? Então, tem irmã que gosta disso, a outra não gosta daquilo, mas as duas amam Jesus Cristo. Tem irmão que é mais alegre, tem irmãos que é mais fechado, mas os dois amam Jesus Cristo. Olha, tem um ponto em comum aí. Amém? Um gosta da cidade, outro gosta do mato, mas os dois amam Jesus Cristo. Então tem algo em comum aí. É isso que nos une. Um gosta de torta de cereja, diz o profeta. Outro gosta de torta de maçã. O que importa? Os dois gostam de torta. Isso nos une. Nós temos muito mais coisa de que nos une do que nos separa. Quantos amam a mensagem desse profeta? Levanta a mão. Então isso nos une. Mas eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Mas você ama essa mensagem. Ei, mas aquele irmão tem esse erro, tem aquele erro. Mas só tem erro? Não, ele também tem qualidade. Então, o que você rega, cresce. Você rega, cresce. Por isso essas cabeças aí, ó, essas cabeças encasquetada, cheia de complexo, viu? Cheia de perguntas, cheia de exigência, tribunal para julgar todo mundo. Não vai achar uma pessoa que seja boa para ela. Não vai achar um pastor que seja bom para ele, nem que se for, nem irmão Branham. Se até em Jesus, que não tinha falha nenhuma, eles arrumavam argumento. E nós, humanos? Será que você acharia defeito em Jesus, irmão? Será que você acharia um jeitinho de
dá uma cutucadinha em Jesus ali, dá uma pegadinha ali, tá, nele, dá uma cobrada, tá? Não, eu não faria isso. Você não faria se você não tivesse espírito fariseu, mas se tivesse, você faria sim. Só que tem uma coisa, hein? Espírito não morre. Esse espírito fariseu existe até hoje. Mas aquele respeito do centurião existe até hoje. Aquele respeito de Jairo existe até hoje. Eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. O senhor não precisa nem ir lá. Eu não. Olha que respeito. O respeito traz Deus em cena. A gratidão traz Deus em cena. A reclamação manda o Espírito Santo embora. A murmuração manda o Espírito Santo embora. Essa coisa ranzinza manda o Espírito Santo embora. Não há oração que resolva isso. Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas eu confio no Senhor. O Senhor só fala uma palavra e meu criado vai sarar lá. Que confiança! Aquilo lá bateu lá em cima. O pai falou: pode falar. Pode falar. Porque Jesus só fazia o que o pai mandava. O Espírito que o criou. Então ele disse: mas há uma coisa que temos em comum. Esta é Jesus Cristo. Ele é o que temos em comum. Não podemos ser todos batistas, não podemos ser todos metodistas, não podemos ser todos da unidade, todos da trindade que seja. Nós podemos ser isso, mas há uma coisa que temos em comum, que é a oferta perdoadora de Deus. Seu Filho Jesus Cristo, quer dizer, a oferta, Ele doou Ele, e você aceitou. Nós temos tudo nele, mas essa é a primeira coisa a aceitarmos. Então podemos obter outras coisas, mas a primeira é essa. Quando aceitamos o perdão que Deus nos ofereceu. Eu não bebo, não fumo, não roubo, não faço nada disso. Continue assim, mas isso não te salva. Você tem que aceitar o perdão, e o perdão foi expressado no Calvário. Você tem que aceitar aquilo, Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, arrepender dos seus pecados, principalmente os religiosos, e ser batizado no nome dele, que é a demonstração. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. É a confirmação daquilo que você crê. Você não pode virar as costas para isso. Você tem que aceitar isto nesta base. Se não aceitou, aceite nesta noite. Então note, é a primeira coisa a aceitarmos. Não podemos obter outras coisas quando aceitamos o perdão que Deus nos ofereceu. E isso não será através de nosso sistema educacional, de uma igreja, através de um sistema denominacional, mas será através do sangue de Jesus Cristo. Todos podemos nos encontrar ali, sob a cruz, debaixo da cruz, e ser um e ter coisas em comum. Você viu o que é ter coisas em comum? É estarmos debaixo do sangue. Vocês creem nisto? Vamos ficar de pé. Incline a sua cabeça enquanto vamos orar nesta hora. De cabeça inclinada, diz o profeta, certamente com o coração inclinado. Inclinamos o coração só por um minuto agora, com nossa cabeça dizendo: Senhor, com meu coração inclinado agora, com tudo isto da minha tradição, estou certo ou errado? Permita
que o Espírito Santo esquadrinhe o coração agora. E se não estiver exatamente onde devia estar, e você quiser ser lembrado em oração, no encerramento, que você sabe que todos podemos nos encontrar debaixo de uma coisa, o sangue, a expiação, e quando nos encontramos, então somos purificados de todas as coisas do mundo. E se você gostaria de ser lembrado em oração, se manifestaria erguendo a mão a Deus? Deus abençoe então essas mãos que estão levantadas nesta hora, com essas mãos erguidas. Senhor Deus, você está dizendo: aceito o perdão que tu ofereceste, o sangue de Jesus Cristo. Veja, Deus, eu quero o sinal de que o sangue foi aplicado em mim. Tem de ser o perdão de Deus, graça perdoadora, e só é representado não através de uma igreja, mas através do sangue de Jesus Cristo. Esse é o seu substituto, entendeu? No Velho Testamento era um cordeiro animal, agora o sangue de Jesus Cristo é o seu substituto, quer dizer, ele morreu no seu lugar. Esse é o seu substituto, quando você pode pôr as mãos sobre ele e dizer: agora eu aceito esse substituto. Deus, sê misericordioso comigo. E se o sangue é aplicado, o sinal, veja, há um sinal do sangue que é dado, e este é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, você sabe o que ele fez com as pessoas? Toda vez que vier sobre as pessoas, fará exatamente a mesma coisa. Pedro disse: a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? E se esse Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo hoje, e você nunca encontrou essa experiência, quer aceitar agora enquanto oramos? Nosso Pai Celestial, sabemos que o sol está se pondo rapidamente, não haverá mais tempo. Um dia o grande arcanjo entrará na cena do tempo, vindo da eternidade, e a trombeta de Deus soará, e todo homem e mulher responderá quanto ao que sabemos ser a verdade, a palavra de Deus. Tem de haver algum padrão que Deus tem de ter aqui na terra, pela qual havemos de ser julgados. E se tomássemos o padrão da nossa igreja, da nossa denominação, como erraríamos o alvo? E qual denominação estaria certa? Portanto, ficaria confusos, não saberíamos o que fazer. Mas há um padrão, que é a tua palavra. E a tua palavra disse: aquele que não nascer de novo sequer pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, ele não pode entendê-lo. Ele tem de aceitar pela fé e nascer de novo, então entenderá. Ver é entender. E rogamos Deus esta noite que muitas dessas mãos, sendo erguidas esta noite por todo o edifício, homens de negócio, cidades da cidade, mulheres, rapazes, moças, eu creio que com sinceridade erguem a mão. Agora, eles não poderiam ter erguido a mão se não houvesse convicção. E o Espírito Santo, que quer estar certos e erguerem as mãos a ti, o grande Criador, sabendo que tem de ser encontrado contigo algum dia, foram sinceros. Eu creio, Senhor, estou intercedendo por cada um. Eu confio esta noite, Senhor, enquanto oro, que nenhuma mão que se ergueu conseguirá descansar até que o Espírito Santo tenha enchido sua vida. Conceda, Senhor. Eu os reivindico como troféus de Jesus Cristo. Faze isso, Senhor, eu rogo. Salva o perdido. Enche aqueles que aceitaram a Cristo com o Espírito Santo.
derrama-o sobre a alma deles, Pai. Obtém glória para ti. Jesus, tu nos disseste: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer primeiro. E a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E agora, a palavra de Deus sendo pregada, a fé é pelo ouvir. E eles foram trazidos porque a Bíblia disse: aos que conheceu de antemão ele predestinou, e aos que predestinou ele chamou, e aos que chamou ele deu vida eterna. E agora, lá no princípio, antes do mundo, tu puseste seus nomes no livro da vida do Cordeiro, e esta noite o Espírito Santo chamou, e eles ergueram as mãos. Agora, Senhor, dá-lhe a vida eterna. Eu peço isto para a glória de Deus, que o Espírito Santo desça no coração deles e os circuncide de todas as obras mortas e tradições, e lhes dê perdão gratuito, e os encha com a sua presença, de modo que possam sair daqui deste dia, na hora de escuridão, como aconteceu nos dias de Sodoma, enquanto mulheres de rosto pintado imoralmente abalaram as nações. Ó Senhor Deus, que homens e mulheres saiam como labaredas ardentes, que o Espírito Santo literalmente envie fogo santo sobre eles, Senhor, até que estejam tão cheios de bondade de Deus, saiam para chamar todo pecador com que entre em contato para a cruz. Conceda isto, Senhor, onde eles também possam cair e encontrar perdão. Faze isto com o metodista, com o batista, com o presbiteriano, com o pentecostal, com todos, Senhor. Conceda a eles, são teus agora. Eu os encomendo às tuas mãos, para que tu lhes conceda isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês o amam? Vamos cantar agora. Eu amo. Às vezes, diz o profeta, às vezes ao pregar, você diz coisas que cortam, mas há o bálsamo de Gileade, não há? Que cura a alma. Amém? Você o ama? Vamos cantar? Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha O profeta diz: vamos sussurrar, vamos cantar baixinho, bem solene. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro no Calvário. Eu amo, você o ama? Que nos aconteceu agora que chegamos debaixo da cruz, sobre a graça perdoadora, fomos todos perdoados, não pela nossa igreja, mas pelo Calvário. Senhor Jesus Cristo, confirme essas bênçãos em cada coração. Muitas coisas o Senhor tem nos dado, e a maior delas é o perdão. Perdoe cada irmão, cada irmã,
tira tudo que é negativo, apague tudo com o seu sangue. Sara também, Senhor, todas as enfermidades, todos os males, não somente aqui em Bauru, mas também a igreja que está em Lençóis Paulista e os demais irmãos pela internet. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês pela internet, no precioso nome de Jesus Cristo. Amanhã então estaremos em óleo transmitindo, né? Pela internet. Agora abram as suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo